Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, quero te dar as boas-vindas ao Fertilidade em Cores. Esse é um canal voltado para explicar todos os assuntos relacionados à reprodução assistida para pessoas LGBTQIA+. Nesse vídeo eu vou abordar um assunto que gera muita dúvida. Como é a consulta com um especialista em reprodução assistida? O que a gente conversa? O que a gente faz nessa consulta? Inicialmente, como especialista em reprodução assistida, o que eu faço? O que a reprodução assistida tem para oferecer? Basicamente, ela possibilita que nasçam crianças, ou seja, que surjam vidas em condições nas quais espontaneamente a gravidez não aconteceria. E aí tanto faz se a gente está falando de casais cis, heterossexuais com problemas de infertilidade, casais homoafetivos, casais trans, enfim, toda situação na qual o relacionamento dessas pessoas envolvidas não vai gerar uma gravidez, o parto e o nascimento de um bebê, a reprodução assistida entra, existem técnicas que ela pode oferecer. Então na primeira consulta, o que o especialista vai fazer? Primeiro ele tem que entender quem são as pessoas que estão procurando ter filhos. E aí a gente vai ter que entender essa conformação. É um casal homoafetivo, por exemplo, um homoafetivo feminino? Só existem úteros, só existem ovários, então é impossível que aconteça a fertilização espontânea desse óvulo se não houver o uso, por exemplo, de um sêmen de doador. Então, já de início, no começo da conversa, a gente já começa a traçar uma trajetória. Mas é claro, existem diversos caminhos que podem ser seguidos e isso o especialista vai avaliar. Então ele vai conversar sobre tudo, não só sobre a questão quanto tempo vocês estão tentando engravidar, teve algum problema, tem alguma doença, mas todo o histórico do casal, quanto tempo eles estão juntos, quais são os desejos em relação à gravidez, as expectativas, e vamos analisar também os antecedentes. Existe alguma condição de saúde que pode comprometer a fertilidade? Porque mesmo pessoas em uniões que não são potencialmente férteis, como por exemplo os homoafetivos só com tipo de gametas, podem ter alguma condição que impossibilite a gravidez até por uma técnica mais simples de reprodução assistida, como por exemplo a inseminação artificial. Existe um vídeo em que eu explico a diferença entre fertilização in vitro, inseminação artificial, técnicas de baixa e alta complexidade. Então, os antecedentes são muito importantes. Quando a gente fala da conversa, que a gente chama em medicina de anamnese, a gente tem dados muito importantes para estabelecer o prognóstico daquelas pessoas. Tanto antecedentes clínicos gerais, como doenças associadas, como hipertensão, diabetes, problemas de tireoide, até condições próprias do sistema reprodutor, que pode envolver útero, ovários, testículos, função sexual, por exemplo, das pessoas trans que estão em hormonioterapia. Essa hormonioterapia ela pode ter um impacto sobre a função reprodutora. Então nessa primeira consulta a gente vai entender quem são as pessoas e vamos solicitar alguns exames, fazer exame físico, solicitar alguns exames subsidiários que têm o objetivo de avaliar o potencial fértil dessas pessoas. É lógico, o potencial fértil, eu quero dizer em termos amplos, não apenas como uma gestação espontânea, que muitas vezes não vai acontecer, mas às vezes é possível também que aconteça uma gestação espontânea. Se a gente tiver o relacionamento de um homem trans com uma mulher trans, é possível que aconteça uma gestação espontânea. Isso a gente vai ter que entender e vai solicitar alguns exames, esses exames vão ser feitos, a gente vai checar os resultados e vamos traçar o caminho a ser seguido. Vai ter uma técnica de reprodução assistida? Muito provavelmente sim, no caso de pessoas LGBTQIA+, mas essa técnica pode ser desde a mais simples possível, como uma indução de ovulação, até uma fertilização in vitro, utilização de gametas doados, útero substitutivo. Então basicamente é isso que a gente faz numa primeira consulta. A gente conversa muito, faz um exame, eventualmente faz um exame de ultrassonografia para avaliar os órgãos reprodutores, tem que tentar entender a expectativa das pessoas envolvidas para a gente chegar no nosso objetivo. Bom, então nesse vídeo eu te expliquei como funciona a primeira consulta com especialista em reprodução assistida. Na descrição do vídeo você encontra todos os nossos canais de contato. Se você quiser mandar sua dúvida, fique à vontade e até o próximo vídeo.